Não importa se no Brasil ou na Colômbia, temos mesmo que lutar contra a reforma tributária. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Estão acontecendo enormes protestos na Colômbia convocados pela esquerda contra a reforma tributária que foi apresentada pelo presidente Iván Duque no último dia 17 de abril para o Congresso. O objetivo da reforma tributária era simplificar a tributação, afinal os impostos lá são muito confusos. Não pretendia aumentar a arrecadação, mas ampliar a base de arrecadação, de forma que mais pessoas pagassem para diminuir o imposto pago por cada um. Além disso, incluía-se imposto de valor agregado, o chamado IVA, em produtos consumidos pela classe média. A ideia é que esse imposto adicional fosse usado para ampliar o programa de renda solidária, o Bolsa Família de lá. Conforme a mensagem do presidente, com a pandemia, o país tem muitos desempregados e necessitados, de forma que tal programa se tornou essencial e precisa aumentar. Os protestos começaram logo no dia 28 de abril, mas cresceram muito no dia 1º de maio, inclusive com vários ônibus de manifestantes trazidos do interior para a capital da Colômbia, para Bogotá. Finalmente, depois de uma madrugada de protestos sangrentos, no dia 2 de maio, o presidente cedeu, pediu a retirada do projeto de tramitação e diz que vai negociar uma nova reforma com o Congresso, um outro projeto que possa fazer frente ao aumento de gastos do país com a pandemia. Ou seja, os manifestantes conseguiram o seu propósito, aparentemente foi resolvido o problema, certo? Apesar disso, continuaram os protestos e mais, viu-se de ontem para hoje um aumento da violência desses protestos e existem notícias de vários mortos e feridos dentre os manifestantes e dos policiais. Segundo a Defensoria do Povo, até aqui houve 18 manifestantes e um policial morto. O Ministério da Defesa fala em 846 feridos, dos quais 306 civis. Todos os demais seriam soldados? Não entendi esses números. O governo alega que o protesto, a partir da chegada dos ônibus do interior, a partir do dia 1º, passou a ser meramente um ataque de guerrilha, comandado pelos grupos dissidentes da FARC e do ELN, grupos revolucionários marxistas que existem há muitos anos na Colômbia. Dado o histórico desses grupos e sua natural ligação com a esquerda, não é algo totalmente impossível de imaginar. A oposição marcou um novo grande protesto para amanhã, dia 5, agora contra a reforma na saúde e outras reformas. Ou seja, fica claro que a esquerda está explicitamente apoiando tais protestos e que, embora sejam em sua maioria pacíficos, em alguns pontos acabam descambando para a violência, inclusive por parte dos manifestantes. De fato, do ponto de vista estratégico, a esquerda está claramente tentando seguir na Colômbia a mesma estratégia do Chile. Lá também, vocês lembram, em outubro de 2019, protestos iniciaram por conta do aumento do preço de passagem de transportes controlados pelo governo. Mas mesmo depois que o presidente voltou atrás nisso, os protestos continuaram e ele precisou voltar atrás e ceder em um monte de coisas, demitir ministros, aumentar aposentadorias, até uma constituição nova foi aprovada. Um governo que era de centro-direita acabou infestado de ministros de esquerda e representantes de movimentos. E adivinha, até hoje tem protestos no Chile. Recuar não resolve. Querem fazer o mesmo na Colômbia. O governo é de centro-direita, está firme, foi eleito em junho de 2018 e existem novas eleições em 2022 lá também. Por óbvio, a esquerda quer aproveitar os protestos para enfraquecer o governo o tanto quanto puder. O quanto vai conseguir, bem, vai depender de quanto o governo ceda. Claramente, mesmo que muitos manifestantes não sejam de esquerda, esse movimento está sendo usado pela esquerda. Mas isso porque esses manifestantes estão aproveitando uma causa extremamente válida e cara para todas as pessoas, principalmente para nós libertários: aumento de impostos. Além disso, por pior que sejam as manifestações, o uso de violência estatal para conter tais protestos é sempre errado. Portanto, embora esse movimento seja claramente capitaneado pela esquerda, o governo está sim errado nos dois pontos fundamentais. Primeiro, na reforma tributária em si, e segundo, na repressão violenta.
Deixo claro aqui que eu sou o primeiro a ser contra qualquer reforma tributária. Imposto é roubo e toda reforma tributária necessariamente aumenta impostos. Esse papo de que não, vamos fazer uma reforma tributária para aumentar a base de arrecadação, para todos pagarem menos, ou que precisamos simplificar os impostos porque são muito complexos, ou qualquer outra desculpa que o governo dê, é só isso, uma desculpa. Veja o caso do Brasil, querem fazer uma reforma tributária aqui também para simplificar os impostos. Não é para aumentar os impostos, é só para simplificar. Mas não é isso que vai acontecer. Fatalmente a reforma vai aumentar impostos. Sim, eu concordo, os impostos no Brasil são insanamente complexos e a legislação é absurda. O problema é que isso não tem como ser resolvido via reforma, porque pensa a situação do Paulo Guedes até fazendo uma proposta que realmente não aumenta imposto, só simplifica os impostos. Essa reforma, quando chegar no Congresso, vai ter uma força política enorme para incluir um puxadinho aqui para ajudar o estado X, outro puxadinho aqui para ajudar o município Y. Vai ter um monte de entidades estatais aí com muito interesse em mexer nela para aumentar os impostos de cada um. Sabe qual é a única entidade que não vai ter ninguém lá no Congresso tentando melhorar o lado dela? Você, idiota pagador de imposto. No final, mesmo que a reforma seja originalmente boa, vai acabar tão complexa quanto antes ou até pior, devido aos inúmeros puxadinhos que fatalmente serão incorporados no Congresso. E lógico, nem preciso dizer, vai acabar aumentando os impostos. O povo da Colômbia fez bem em protestar e que isso sirva de lição para Bolsonaro e Paulo Guedes. Esqueçam reforma tributária. Não vai ter. Sim, impostos no Brasil são altíssimos e absurdamente complexos. Deixa quieto, porque se mexer vai ser necessariamente para pior. A única coisa que deve ser feita com relação ao imposto é você deve evitar pagar tudo que você conseguir evitar pagar. Não se dá dinheiro para máfias. Além disso, lógico que nós libertários somos contrários ao uso de violência policial para qualquer coisa que seja, principalmente para repressão de protestos. Lógico que os proprietários de uma propriedade privada, de um prédio, eles têm o direito de autodefesa, mas a polícia estatal é automaticamente um órgão repressor antiético, posto que está claramente em vantagem de força. Parece óbvio para mim que a esquerda está sim usando violência organizada também nesses protestos, mas a solução para isso nunca é mais violência. Esse é o erro dos estatistas, achar que as coisas se resolvem com uma violência maior ainda para corrigir a violência menor. Não, essa violência policial apenas gera mais manchetes, mais chamadas para mais protestos, piorando a situação no longo prazo, além, lógico, dos mortos e feridos. Muito triste o ocorrido na Colômbia. Espero que os próximos protestos lá sejam pacíficos de ambos os lados e que qualquer proposta de reforma tributária seja tirada da mesa. Mas existe uma outra visão importante aqui. É preciso destacar que vemos aqui mais do fenômeno que eu já falei para vocês. Cada vez mais governos vão se ver incapazes de governar de fato, devido à divisão da população. Como temos a informação descentralizada e distribuída, cada vez mais se formam grupos de opiniões distintas. A esquerda perdeu a sua grande capacidade de mobilização porque a guerra cultural foi tornada obsoleta pela tecnologia. Como eu expliquei em outros vídeos, a esquerda está fazendo um esforço enorme para recuperar o seu lugar na política da América Latina e no mundo em geral. E de fato, como ainda contam com um apoio significativo dentro da própria máquina estatal, posto que a parasitaram por tanto tempo, pode ser que sim, que consigam ganhar eleições, mas não ganham mais corações e mentes das pessoas. As pessoas foram protestar na Colômbia por menos imposto, por menos Estado, contra coisas que a esquerda gosta. As pautas que tocam corações e mentes das pessoas, de fato, são libertárias. Sim, a esquerda certamente se aproveitou desse momento inicial para agregar outras pautas e a violência tradicional deles, mas a revolta original é contra o Estado, o que torna a pauta esquerdista mais difícil no longo prazo. Não seria surpreendente ver acontecer lá um fenômeno que já vemos observando em outros estados latino-americanos, e até de certa forma nos Estados Unidos. Governos tendendo para a esquerda e população tendendo para o libertarianismo. Essa guerra, meu amigo, nós já ganhamos, mas não tenha ilusões, haverá muitas batalhas duras até o final. Minha solidariedade ao povo que foi protestar pacificamente contra o aumento de impostos na Colômbia e meu repúdio à violência tanto do governo quanto das esquerdas organizadas que estão querendo radicalizar o protesto.
Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Rodolfo Andrello, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!